Tudo certo aí, galera? Saudade de vocês, mas não podemos parar, temos que estudar. Hoje eu quero dar uma revisada rápida com vocês sobre coeficiente de solubilidade. Nós já vimos isso, já fizemos exercícios sobre isso, mas vamos dar uma revisada sobre isso. Vamos revisar também concentração comum e vamos ver dois conceitos novos, que é molaridade e título e a relação entre essas concentrações para encerrarmos o conteúdo de soluções, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, coeficiente de solubilidade. Quando eu expliquei isso na sala de aula, eu usei como exemplo o achocolatado que a gente usa em casa. O soluto, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, é aquele que vai ser dissolvido dentro do solvente. Ou seja, no nosso caso, o achocolatado. E o solvente, no nosso caso, seria o leite. Todos os coeficientes de solubilidades, eles são alterados, ou eles sofrem a alteração de seus valores de acordo com o solvente, de acordo com a temperatura e com a quantidade do solvente. O que eu quero que vocês entendam é que as soluções elas podem ser classificadas em insaturadas, saturadas ou ainda supersaturadas. A insaturada ela está abaixo do coeficiente de solubilidade. A saturada ela está no limite do coeficiente de solubilidade. E a supersaturada ela está acima do limite de solubilidade. Uma observação, a supersaturada ela só existe com aquecimento, certo? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, um determinado soluto que tenha um limite de solubilidade de 2 colheres dentro de um copo de leite, quando eu colocar uma colher só, ele vai estar insaturado, abaixo do limite. Quando eu colocar a segunda colher, que é o nosso limite, ela vai se transformar em saturada. Só que a solução saturada, ela pode ser de dois tipos. Aqui tem e aqui não tem corpo de fundo. Quando eu colocar as 2 colheres, ela se tornou saturada sem corpo de fundo. Quando eu colocar a terceira colher, o que vai acontecer? Lá no fundo vai formar um pouco de precipitado. E alguns podiam me dizer, tá, mas então ela é supersaturada. Não, porque essa terceira colher que eu coloquei, ela não dissolveu. Então ela é saturada com corpo de fundo. Eu só vou conseguir dissolver este corpo de fundo quando eu aquecer e ela se transformar então em supersaturada. Beleza? Então, normalmente nós vamos fazer uma regra de 3 para calcular o coeficiente de solubilidade. Ou o exercício vai me dar um gráfico, que a gente vai usar o gráfico para descobrir o limite, e a gente vai colocar sempre na primeira linha os valores da regra. E na segunda linha os valores do enunciado. Certo? Então tu vai ter um valor aqui da regra, que é do soluto, e um valor aqui, que é do solvente. O exercício vai te pedir ou solvente ou soluto. E aí, então, tu coloca o X ali. E vai te dar um terceiro valor no enunciado para te fazer a regra de 3. Beleza? Preciso explicar agora para vocês alguns conceitos importantes com relação à concentração. Concentração é a quantidade que eu tenho dissolvida daquele meu soluto numa determinada quantidade de solvente. É óbvio, a concentração comum, o nome já está dizendo, é a mais comum. Vamos ver com o uso de fórmulas hoje. Outro momento eu posso explicar para vocês com regra de 3, mas agora vamos usar fórmulas que é o método mais simples de se aprender primeiro. Tá? Para concentração comum, vamos usar a letra C. Então, a concentração comum é a massa do soluto, por isso que aparece o índice 1, dividido pelo volume da solução. Uma observação. A massa do soluto pode ser em qualquer unidade. E o volume da solução também em qualquer unidade. Então, por exemplo,
Se a massa do soluto for medida em gramas, a resposta vai dar em gramas, e o volume for medido, por exemplo, em litros, a concentração comum vai ser em gramas por litro. E assim por diante. Depende do que o enunciado te informar e o que ele perguntar. Às vezes eu vou ter que transformar de uma unidade para outra, certo? Com certeza, a concentração mais comum é esta. Então, por exemplo, se tu lê no rótulo lá da água mineral, tu vai ter quantidade de sódio, por exemplo, que há em determinado volume da solução. Normalmente, pode pegar uma água mineral que tu tem em casa, tanto de galão ou de garrafinha, tu vai ter miligramas de sódio dissolvidas em 1 litro de solução. Mas a concentração que normalmente aparece mais nas questões de vestibulares é a concentração molar, mais conhecida como molaridade. A concentração molar ou molaridade, ela pode ser representada por colchetes ou ainda esse M meio torto aqui. Vamos usar a mais atual, que é colchetes. Então a concentração molar, ela é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Só que muitas vezes alguns alunos têm dificuldade em calcular o número de mols, porque o número de mols nós aprendemos a calcular por cálculo estequiométrico. Então vamos melhorar essa nossa fórmula aqui. A molaridade, então, a concentração molar, então, é a massa do soluto dividido pela massa molar, aquela que a gente calcula da tabela periódica, multiplicada pelo volume. Só tem uma observação importante. Como molaridade é a concentração do Sistema Internacional de Unidades, do SI, o volume eu tenho que colocar em litros. Para que a resposta, então, da concentração molar apareça, então, em mols por litro. Sempre em mols por litro, certo? Outra concentração bastante comum é o título. Então, eu posso ter título em massa ou título em volume. Óbvio, para título vamos usar a letra T, tá bom? Então, se for em massa, eu vou ter a massa do soluto dividido pela massa total da solução. Se for em volume, tu vai ter o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Um exemplo bem prático dessa aqui é o que está na moda hoje do álcool 70%. O que é o álcool 70%? Eu tenho um volume de 70 ml de álcool em um volume de 100 ml de solução. 70 dividido por 100 dá 0,7. Para que esse valor não fique adimensional, normalmente nós multiplicaremos essa resposta por 100 para que o título apareça então em porcentagem, certo? Beleza? Para nós encerrarmos então, gurizada, a parte mais importante então de soluções, é claro que existem mais pormenores que não vão ser cobrados de ti e a gente não vai explicar então para ti, mas encerrando aquilo que a gente acha que é importante para ti, tanto para a tua vida acadêmica no colégio, vestibular ou até mesmo Enem, é importante que a gente veja então, dentro de soluções, coeficiente de solubilidade, concentração comum, concentração molar, título e diluição. O que é uma diluição, professor? Diluição é quando, por exemplo, a gente compra esses sucos concentrados no mercado, coloca dentro de uma jarra e coloca mais água. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma diluição. Para que a gente tenha valores absolutos ou calculados dessa diluição, a gente pega então a concentração final, multiplica pelo volume final, igual a concentração inicial vezes o volume inicial. É claro, se tu for procurar aí na internet, ou até na tua própria apostila, ou em outros livros, a fórmula não é pequena assim, a fórmula é maior. Mas a maioria das questões que vão ser cobradas de ti são resolvidas com essa fórmula inicial. Concentração final vezes volume final, igual a concentração inicial vezes volume inicial. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Se eu pegar o álcool de posto, tá? O álcool de posto
é álcool 96%, ou 96 GL. Então essa é a concentração inicial, certo? E eu quero chegar em álcool 70%, que é o álcool bactericida, certo? Então, como é que eu faria essa conta? Então vamos lá. Concentração final vezes volume final igual a concentração inicial vezes volume inicial, certo? Se a concentração inicial é 96, então eu boto 96 aqui. O volume inicial, vamos descobrir agora. Vamos supor que eu preciso, para minha casa, preparar um volume final de 2 litros. Então o volume final é 2 litros, certo? Concentração final é 70 vezes volume inicial, que eu quero saber. Ou seja, eu vou conseguir descobrir quanto é que eu tenho que pegar lá do posto de gasolina para prepararmos 2 litros de álcool 70%. 70 vezes 2, 140. Igual a 96 vezes VI. 140 dividido por 96 igual a VI. VI igual a 1,46. Ou seja, para prepararmos 2 litros de solução, eu tenho que pegar um volume inicial. Opa, está invertido aqui. Vamos arrumar. 1,46 litros. Aproximadamente 1,5 litro, certo? Valeu, gurizada. Nos vemos na próxima aula.